Jesus conhecia meus pensamentos. Sim, criança, ele disse, assim é. Quando as pessoas vêm aqui, elas têm os mesmos sentimentos e os mesmos pensamentos de quando estavam na Terra. Eles se lembram de suas famílias e amigos e todas as oportunidades que tiveram para se arrependerem, mas se recusaram a fazê-lo. Sua memória ainda está intacta. Se ao menos eles tivessem acreditado no Evangelho e se arrependessem antes que fosse tarde demais. Eu olhei para a velha novamente, e desta vez percebi que ela tinha apenas uma perna, e era como se os ossos de seu quadril fossem perfurados com muitos buracos. O que é isso, Jesus? Eu perguntei. Ele disse, criança, quando ela estava na terra ela tinha câncer e estava com muita dor. Para sobreviver, ela havia passado por uma cirurgia. Ela se tornou uma velha mulher amarga por muitos anos. Muitas pessoas do meu povo foram orar por ela e dizer a ela que eu poderia curá-la. Ela disse, foi Deus fez isso comigo, e ela não se arrependeu e crê no Evangelho. Ela até me conheceu uma vez, mas acabou me odiando. Ela disse que não precisa de Deus e não queria que eu a curasse. No entanto, implorei a ela, sempre querendo ajudá-la, e querendo curá-la e abençoá-la. Ela me rejeitou e me amaldiçoou. Ela disse que não queria a mim. Meu espírito implorou a ela. Mesmo depois que ela me rejeitou, eu sempre tentava atraí-la pelo meu espírito, mas ela não dava ouvidos. Finalmente ela morreu e veio para cá. A velha gritou para Jesus, Senhor Jesus, perdoa-me agora, por favor. Sinto muito por não ter me arrependido enquanto estava na terra. Com grandes soluços, ela clamou a Jesus, se pelo menos eu tivesse me arrependido antes que fosse tarde demais. Senhor, ajude-me a sair daqui. Eu vou servir você. Eu serei boa. Já não sofri o suficiente? Porque eu esperei até que fosse tarde demais. Porque eu esperei até que seu espírito se cansasse de mim. Jesus disse a ele, você teve chance após chance de se arrepender e servir-me. Uma tristeza infinita era visível no rosto de Jesus quando nos afastávamos. Quando olhei para a velha chorosa, perguntei, Senhor, o que se seguirá? Eu podia sentir medo em todo lugar. Luto, gritos de dor e uma atmosfera de morte estavam por toda parte. Jesus e eu andamos em luto e piedade para o próximo poço. Apenas por sua força eu poderia continuar. Porque em longa distância eu ainda podia ouvir os gritos da velha que se arrependeu e implorou perdão. Se ao menos houvesse algo que eu pudesse fazer para ajudá-lo, pensei. Pecador, por favor, não espere até que o Espírito de Deus pare de brigar com você. No próximo buraco, uma mulher estava de joelhos, como se estivesse procurando alguma coisa. Sua forma esquelética também estava cheia de buracos. Você podia ver através de seus ossos, e seu vestido rasgado estava em chamas. Sua cabeça era careca e havia apenas buracos onde seus olhos e nariz deveriam estar. Um pequeno fogo ardia em torno de seus pés, onde ela se ajoelhava, e ela estava cavando com as mãos as laterais do poço onde havia enxofre. O fogo se agarrava às suas mãos, e sua carne morta continuava a cair enquanto ela cavava. Soluços terríveis a sacudiram. Ó Senhor, ela chorou, eu quero sair. Enquanto observávamos, ela finalmente chegou ao topo do poço com os pés. Pensei que ela ia sair quando um grande demônio com grandes asas que pareciam partidas e estavam penduradas nos lados, correu em direção a ela. A cor dele era preta acastanhada e ele tinha cabelo em cima dele. Seus olhos estavam enterrados em sua cabeça e ele era do tamanho de um grande urso pardo. O demônio correu para a mulher e empurrou-a muito forte de volta para o poço e para o fogo. Eu vi com horror como ela caiu. Tive pena dela. Eu queria levá-la em meus braços e segurá-la, pedir a Deus para curar e tirá-la de lá. Jesus conhecia meus pensamentos e disse, minha filha, o julgamento foi feito. Deus falou. Mesmo quando ela era criança, liguei de se arrepender e servir-me. Quando ela tinha 16 anos, eu vim até ela e disse, amo-te. Dá-me a tua vida, vem e segue-me, pois chamei-te para um propósito especial. Liguei-lhe toda a vida, mas ela não quis ouvir.
Ela disse: um dia destes vou servir-te. Não tenho tempo para ti agora. Sem tempo, tenho a minha vida para me divertir. Não há tempo para te servir, Jesus. Amanhã eu vou fazer isso. Mas o amanhã nunca chegou, porque ela esperou muito tempo. A mulher gritou a Jesus: minha alma está verdadeiramente atormentada. Não há nenhuma rota de fuga. Eu sei que eu queria um mundo e não você, Senhor. Eu queria riqueza, fama e fortuna, e conseguia. Podia comprar tudo o que quisesse, era o meu próprio patrão. Eu era a mulher mais bonita e mais bem vestida do meu tempo. E eu tinha riqueza, fama e fortuna, mas descobri que não podia levá-los comigo na morte. Ó Senhor, o inferno é horrível. Não tenho descanso nem dia nem noite. Ainda estou com dor e tormento. Ajuda-me, Senhor, chorou ela. A mulher olhou para Jesus com nostalgia e disse: meu doce Senhor, se eu tivesse escutado você, vou arrepender-me para sempre. Estava a planear servir-te um dia desses, quando eu estiver pronto. Pensei que você sempre estaria lá por mim. Mas como eu estava errado. Fui uma das mulheres mais procuradas do meu tempo pela minha beleza. Eu sabia que Deus me estava a chamar para me arrepender. Toda a minha vida ele puxou-me com cordas de amor e eu pensei que podia usar Deus como eu usei todas as outras. Ele ainda estaria aqui. Sim, usei Deus. Ele fez muito esforço para que eu o servisse, ao passo que o tempo todo, pensei que não precisava dele. Oh, como eu estava errado! Porque Satanás começou a me usar e eu comecei a servir Satanás mais e mais. No final, eu o amava mais que Deus. Eu amava picar e não me virava para Deus. Satanás usou a minha beleza e o meu dinheiro, e todos os meus pensamentos estavam direcionados para a busca do poder que ele me daria. Apesar disso, Deus continuou a atrair-me até ele. Mas pensei que tinha o dia seguinte ou o dia depois. Então, um dia, no carro, o meu motorista bateu numa casa e eu fui morto. Senhor, por favor, deixa-me sair. Enquanto ela falava, ela estendia as suas mãos emagrecidas e braços para Jesus, enquanto as chamas continuavam a queimá-la. Jesus disse: o julgamento está feito. Lágrimas escorriam-lhe pelas suas bochechas enquanto íamos para o poço seguinte. Estava a chorar no meu coração por causa dos horrores do inferno. Querido Senhor, eu chorei, o tormento é demasiado real. Quando uma alma chega aqui, não há esperança, nem vida, nem amor. O inferno é demasiado real. Nenhuma rota de fuga, pensei eu. Ela deve arder para sempre nestas chamas. O tempo está se esgotando, disse Jesus. Voltamos amanhã. Amigos, se vivem em pecado, por favor arrependam-se. Se você nasceu de novo e virou as costas a Deus, arrependa-se e volte agora. Viva e lute pela verdade. Acorde antes que seja tarde demais e você poderá viver para sempre com o Senhor no céu. Jesus falou novamente: o inferno tem um corpo, como uma forma humana, deitado de costas no centro da terra. O inferno é formado como um corpo humano, muito grande e com muitas câmaras de tormento. Lembra-te de dizer às pessoas da terra que o inferno é real. Milhões de almas perdidas estão aqui e ainda muitas mais estão a chegar todos os dias. No grande dia do juízo, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Não tenho sido capaz de dormir nem comer desde que fui para o inferno na noite anterior. Todos os dias eu estava revivendo o inferno. Quando fechei os olhos, só conseguia ver o inferno. Os gritos dos malditos ainda ressoavam nos meus ouvidos. Como um programa de televisão, eu estava revivendo todas as coisas que tinha testemunhado no inferno vezes sem conta. Todas as noites estava no inferno e todos os dias tentava encontrar as palavras certas para descrever e trazer esta coisa terrível ao mundo inteiro. Jesus apareceu para mim novamente e disse: esta noite iremos para a perna direita do inferno, minha filha. Não tenhas medo, porque eu amo-te e eu estou contigo. O rosto do Senhor foi afligido, e seus olhos estavam cheios de grande ternura e profundo amor.
Embora aqueles que estão no inferno estejam perdidos para sempre, eu sabia que ele ainda os amava e os amaria por toda a eternidade. Minha filha, disse ele, Deus nosso Pai, deu a cada um de nós a vontade, para que possamos escolher se queremos servi-lo ou servir a Satanás. Deus não fez o inferno para o seu povo. Satanás engana muitos para que eles o seguirem, mas o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Não é meu desejo, nem do meu Pai, que alguém pereça. Lágrimas de compaixão derramaram-se nas bochechas de Jesus. Ele começou a falar novamente, lembre-se das minhas palavras nos dias que se seguem, enquanto eu lhe mostro o inferno. Tenho todo o poder no céu e na terra. Agora, às vezes parecerá-lhe que eu te deixei, mas não será o caso. Da mesma forma, às vezes seremos vistos pelas forças do mal e pelas almas perdidas, enquanto em outras ocasiões não seremos. Não importa para onde vamos, estar em paz e não ter medo de seguir-me. Nós fomos juntos. Segui-o de perto, chorando. Por dias eu chorei e eu não conseguia me livrar da presença real do inferno que estava sempre em minha mente. Chegamos à perna direita do inferno. Olhando para a frente, vi que estávamos num caminho seco e queimado. O choro encheram o ar sujo e o cheiro imundo da morte estava por todo o lado. O cheiro às vezes era tão nojento que me deixava enjoado. Em todos os lugares havia escuridão, exceto a luz que emanava de Cristo e poços ardentes que pontilhavam a paisagem até onde eu podia ver. De repente, demônios de todos os tipos nos atravessaram. Os duendes rosnaram à medida que passavam. Espíritos demoníacos de todos os tamanhos e de todas as formas falavam uns com os outros. Antes de nós, um grande demônio deu ordens aos pequenos. Paramos para ouvir e Jesus disse: há também um exército invisível de forças malignas que não vemos aqui, demônios, assim como espíritos malignos da doença. Vá em diante, diz o maior demônio para os menores duendes e os demônios. Faz um monte de coisas más. Divida casas e destrua famílias. Seduzir cristãos fracos, dar ensinamentos falsos e enganar o máximo que puder. Você receberá sua recompensa quando voltar. Lembre-se, você deve ter cuidado com aqueles que sinceramente aceitaram Jesus como seu Salvador. Eles têm o poder de te expulsar. Agora vá percorrer a terra. Eu já tenho muitos outros como você lá fora, e eu ainda tenho outros para enviar. Lembrem-se, nós somos os servos do príncipe das trevas e os poderes do ar. Sobre isso, os maus espíritos começaram a voar para cima e para fora do inferno. A perna direita abriu e fechou rapidamente para os deixar sair, e outros saíram através do funil que tínhamos emprestado para descer. Vou tentar descrever a aparência destas criaturas malignas. Aquele que falava era muito corpulento, do tamanho de um urso pardo adulto. Ele era castanho. A cabeça era como a de um morcego e os olhos estavam profundamente embutidos na sua cabeça peluda. Braços muito peludos caíram em seus lados e presas saíram dos pelos de seu rosto. Outro era tão pequeno como um macaco, com braços muito longos e os dos pelos por todo o corpo. A cara dela era pequena com um nariz pontiagudo. Não vi os olhos dela em lado nenhum. Outro ainda tinha uma cabeça grande, orelhas grandes e uma cauda longa. Outro era tão grande como um cavalo e tinha uma pele lisa. A visão destes demônios e destes espíritos malignos, e o odor imundo que deles emanava, deixaram-me nauseada. Em todo o lado havia demônios e criaturas malignas. Aprendi com o Senhor que os maiores destes demônios recebeu suas ordens diretamente de Satanás. Continuamos no caminho, Jesus e eu, para outra cratera. Em todo o lado, eram só gritos de dor e gemidos de uma tristeza inimaginável. Meu Senhor! O que vem a seguir? Eu perguntei. Caminhamos diretamente diante de nós, no meio de alguns seres maus que pareciam não nos ver, e paramos diante de outro poço de fogo e enxofre. Naquele poço estava a carcaça de um homem de alta estatura. Eu ouvi-o pregar o Evangelho. Voltei-me para Jesus, espantado, na esperança de uma explicação, pois ele sempre soube os meus pensamentos. Ele disse: enquanto este homem estava na terra, ela pregou.
Por um tempo ele pregou a verdade e me serviu. Eu me perguntava o que esse homem estava fazendo no inferno. Ele era grande, cerca de 1,80 m, e seu esqueleto era sujo, acinzentado de cor, como uma lápide. Partes de suas roupas ainda estavam penduradas em seu corpo. Eu me perguntei por que as chamas tinham deixado suas roupas rasgadas e esfarrapadas e não tinha consumido-los. Carne queimada pendia em seu corpo e seu crânio parecia estar em chamas. Um cheiro terrível emanava dele. Então eu vi juntar as mãos como se estivesse segurando um livro, e começar a ler as escrituras neste chamado livro. Mais uma vez, lembrei-me do que Jesus tinha dito: uma pessoa tem todas as suas faculdades no inferno, e mesmo neste lugar elas são um pouco mais marcadas. O homem começou a ler versículos de escritura um após o outro, e eu achei que era bom. Jesus dirigiu-se ao homem com profundo amor na sua voz: silêncio. Cale-se. Imediatamente, o homem parou de falar, e lentamente virou o olhar para Jesus. Eu vi sua alma dentro de seu aspecto esqueleto. Ele dirigiu-se a Jesus: Senhor, agora vou pregar a verdade a todos. Estou pronto para ir falar com os outros sobre este lugar. Eu sei que quando eu estava na terra, eu não acreditava que o inferno existia, e eu também não acreditava em seu retorno. Estava a pregar o que as pessoas queriam ouvir e pus a verdade em perigo diante das pessoas da minha igreja. Admito que não gostava daqueles que eram diferentes em raça ou cor de pele, e eu fiz cair muitos deles em erro longe de você. Eu tinha minha própria interpretação do céu, do bem e do mal. Admito que tenho conduzido muitos em erro, e fiz com que tomassem um caminho errado e longe da tua santa palavra, e eu tirei o dinheiro do pobre. Mas, Senhor, deixa-me sair e eu vou me comportar bem. Não vou mais tirar dinheiro da igreja. Já me arrependi. Vou amar todas as pessoas de todas as raças e cores. Jesus lhe disse: você não só distorceu e interpretou falsamente a santa palavra de Deus, mas também mentiu dizendo que não conhece a verdade. Os prazeres da vida eram mais importantes para ti do que a verdade. Até te visitei você e tentei de trazer-te de volta no caminho certo, mas você não quis me ouvir. Você caminhou em seus próprios caminhos e o maligno tornou-se teu mestre. Você sabia a verdade, mas não queria arrepender-se e voltar para mim. Eu estava presente o tempo todo e eu estava esperando por você. Queria que você arrependesses, mas você não fez isso. Agora o julgamento está parado. A misericórdia estava na cara de Jesus. Eu sabia que se este homem tivesse ouvido a chamada do Salvador, ele não estaria neste lugar agora. Oh, meus amigos, escutem por favor. Jesus mais uma vez falou a este retrógrado: você deveria ter dito a verdade e você deveria ter trazido muitos à justiça com a palavra de Deus, que diz que todos os incrédulos terão a sua parte na lagoa de fogo e enxofre. Você conhecia o caminho da cruz e o caminho da justiça. Você sabia como pregar a verdade. Mas Satanás encheu seu coração de mentiras e você caiu no pecado. Você deveria ter se arrependido sinceramente, não metade. A minha palavra é a verdade. Ela não está a mentir. E agora é tarde demais, tarde demais. Nestas palavras, o homem ameaçou Jesus com o punho e amaldiçoou-o. Todo triste, Jesus e eu fomos para a cela ao lado. O pregador retrógrado, zangado, continuou a amaldiçoar Jesus. Enquanto caminhávamos entre as celas de fogo, podíamos ver as mãos dos perdidos alcançando Jesus, e, com vozes melancólicas, suplicando-lhe que tivesse misericórdia deles. As suas mãos magricelas e braços eram de um cinzento negro queimado. Nenhuma carne viva, ou sangue, ou órgãos, apenas a morte reinou. Dentro de mim eu estava a chorar. Ó terra! Arrependei-vos! Se você não fizer isso, você chegará a este lugar. Para antes que seja tarde demais. Paramos na frente de outra cela. Senti tanta pena de todas aquelas almas e tanta tristeza que senti a minha força física enfraquecer. Eu estava com dificuldade em ficar de pé. Grandes soluços me sacudiram. Jesus! Dói tanto internamente, eu digo.
da cela, a voz de uma mulher dirigiu-se a Jesus. Ela estava em pé no meio das chamas que a envolvi completamente. Seus ossos estavam cheios de vermes e carne podre. Como as chamas estavam queimando ao seu redor, ela estendeu as mãos para Jesus, gritando: "Tire-me de lá. Vou dar-te o meu coração agora. Vou falar com os outros sobre o seu perdão. Vou testemunhar para você. Por favor, deixe-me sair." Jesus disse: "Minha palavra é a verdade, e ela declara que todos devem se arrepender, se afastar de seus pecados, e me convidar para suas vidas se quiserem escapar do inferno. Pelo meu sangue, tens o perdão dos pecados. Sou fiel e justo para perdoar todos os que vêm até mim. Não vou deitá-los fora." Ele virou-se, olhou para a mulher e disse: "Se me tiveis resolvido, se quisesses vir a mim, se quisesses arrepender-te, eu ter-te-ia perdoado." "Senhor", perguntou a mulher, "não há uma maneira de sair daqui?" Jesus falou-lhe com muita suavidade: "Mulher, foi-te dada muitas oportunidades para te arrependeres, mas endureceste o teu coração e não quiseste. No entanto, você sabia minha palavra que declara que todos os fornicadores terão a sua parte no lago de fogo." Jesus, então, virou-se para mim e disse: "Esta mulher trouxe muitos homens ao pecado e ela fez com que muitos lares fossem quebrados. Apesar de tudo isto, nunca deixei de o amar. Eu vim para ela não para condenar, mas para salvar. Enviei-lhe muitos dos meus servos para que ela se arrepende dos seus maus caminhos, mas ela não queria. Quando ela ainda era jovem, liguei-lhe. Mas ela continuou a praticar o mal. Ela cometeu vários pecados, mas eu a teria perdoado se ela se tivesse aproximado de mim. Satanás entrou nela, de modo que ela afundou em ódio e não perdoou ninguém. Ela só foi à igreja para conhecer os homens e seduzi-los. Se ela se tivesse aproximado de mim, os seus pecados teriam sido lavados pelo meu sangue." Uma parte de si mesma, no entanto, tinha o desejo de me servir. Mas não podemos servir a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Cada pessoa deve escolher a quem ela decide servir. "Senhor", eu implorei, "dá-me forças para ir mais longe." Fui abalado da cabeça aos pés perante todos os horrores do inferno. "Fique em paz", disse-me Jesus, "fique calmo. Ajuda-me, Senhor", eu chorei. Satanás não quer que saibamos a verdade sobre o inferno. Em nenhum dos pesadelos que tive na minha vida imaginei que o inferno pudesse ser tão horrível. "Querido Jesus, quando é que isto vai acabar?" "Minha filha", respondeu Jesus, "só o Pai sabe quando o fim virá." Ele falou comigo novamente e disse: "Fique em paz e fique quieto." Uma grande força veio até mim. Jesus e eu caminhamos entre as crateras. Eu queria pegar cada pessoa que estava lá, tirá-los do fogo e colocá-los aos pés de Jesus. Eu chorei muito internamente. Eu pensei em mim mesmo: eu nunca iria querer que meus filhos venham a este lugar. Finalmente, Jesus virou-se para mim e disse calmamente: "Minha filha, voltamos para casa agora. Amanhã à noite, estaremos de volta nesta parte do inferno." De volta para casa, chorava o tempo todo. Durante o dia, revivi o inferno e os horrores de todos aqueles que são prisioneiros lá. Durante todo o dia contei a todos aqueles que eu conhecia o que vi no inferno. Eu lhes disse o quanto a dor do inferno é inimaginável. Você que lê este testemunho, eu te imploro, arrependa-se dos seus pecados. Fale com Jesus e peça a Ele para salvá-lo. Faça isso hoje, não espere até amanhã, porque o amanhã pode nunca chegar. O tempo passa muito depressa. Fique de joelhos e seja purificado dos seus pecados. Sejam bons um com o outro. Pelo amor de Jesus, sejam cheios de bondade e perdoem a todos. Se você está bravo com alguém, perdoe-os. Não vale a pena ficar zangado, se é para ir para o inferno. Perdoe como Cristo nos perdoa os nossos pecados. Jesus tem o poder de nos manter, se tivermos um coração arrependido, e pelo seu sangue, Ele nos purifica de todo pecado. Ame seus filhos e vizinhos como você. Jesus das Igrejas.